chegamos no filo que, sem dúvidas, é o filo de animais que tiveram maior sucesso no nosso planeta, até hoje. Porque é onde nós vamos encontrar o maior número de espécies de animais. É o filo dos artrópodes. Eles colonizaram praticamente todos os ambientes do nosso planeta, tá? E vão apresentar aí características bem interessantes, bem distintivas. Então, artrópodes é aquele filo que você tem que saber, tá? Isso aqui é importante para o seu concurso, beleza? Então, vamos localizar mais uma vez o filo dos artrópodes aqui na nossa maravilhosa árvore filogenética. Eles estão aqui, então eles são um grupo irmão dos anelídeos. Tá? Depois eles se relacionam ali com moluscos, né? Com nematódios, depois com plateumintos, e lá aqui é que eles vão encontrar com os cordados, equinodermos e por aí vai, tá bom? Então eles são bem próximos ali de anelídeos, de nematódios, de nematódios e de moluscos. É o filo mais abundante de animais, maior número de espécies. Característica que define, inclusive, o nome do filo, artrópodes, significa pés, né, articulados. Pés articulados. Então, cara, a arquitetura, né, corporal de um artrópode, ela é incrível, é sensacional. É algo, cara, surreal. São patas articuladas com um exoesqueleto externo que é trocado periodicamente, como a gente vai ver, isso é uma característica importante também. Então, essas, entre outras características, é que dão aí realmente um grande sucesso evolutivo para esse filo. Então, apresentam apêndices articulados, vão ser de vida livre ou ectoparasitas, como, por exemplo, aqui nós podemos ver carrapatos, tá? Exemplo de artrópodes ectoparasitas, piolhos também, né? E eles têm uma segmentação corporal que nós chamamos de metameria, que leva à tagmatização. Rapidamente, para que você compreenda esses conceitos, a metameria é a repetição de estruturas nos segmentos corporais. Então, da mesma forma que os anelídeos têm o corpo segmentado, os artrópodes também têm. E esses segmentos têm estruturas que se repetem. Por exemplo, patas. Tá? Por exemplo, estruturas excretoras, que se repetem em cada segmento. Nos artrópodes, esses segmentos podem aparecer fundidos, formando estruturas maiores que são chamadas tagmas. Por exemplo, cabeça é a união de vários segmentos. Abdômen, cefalotórax. Então, são tagmas, são pedaços corporais que são resultado da fusão de segmentos do corpo desses animais. E é uma das coisas que nós vamos utilizar para diferenciar os grupos de artrópodes é justamente a forma como esses segmentos estão fundidos, formando os tagmas, beleza? Basicamente é isso. Característica importantíssima dos artrópodes, você não pode esquecer disso, exoesqueleto completo feito de quitina. Lembra? Quitina é um polissacarídeo, ou seja, um carboidrato que vai ser o componente principal desse exoesqueleto, da famosa casquinha da barata. É isso aí. Então, todos os artrópodes vão apresentar um exoesqueleto rígido, completo, que envolve todo o corpo do animal, feito de quitina. Consequentemente, para que esse animal possa crescer, ele vai precisar, olha aqui, realizar um processo de equidise, ou, né, vou botar certo não, vou botar assim, ó, ou muda. Equidise ou muda, que nada mais é do que a troca periódica desse exoesqueleto por um maior, para que o animal possa crescer, tá bom? Vão realizar reprodução sexuada, tá? Principalmente reprodução sexuada,
e tem como uma característica fisiológica interessante sistema circulatório aberto ou lacunar. Ou seja, o seu líquido circulatório ele não circula apenas dentro de vasos. Ele vai se extravasar para lacunas, para espaços aonde esse líquido vai banhar os tecidos. Consequentemente, se ele não circula somente dentro de vasos, ele não é chamado sangue, e sim hemolinfa. Quando a gente tem um animal com sistema circulatório aberto ou lacunar, o seu líquido circulatório vai se chamar hemolinfa. E ele que vai transportar lá os seus nutrientes, os gases respiratórios, tá bom? Hemolinfa. Vendo com mais detalhes aí o processo de ecdise ou muda, essa foto é maravilhosa, é sensacional, é fenomenal. Olha aqui, ó, o animal está deixando o seu exoesqueleto antigo, isso aqui é uma cigarra, né? Está deixando o seu exoesqueleto antigo e saindo com o seu exoesqueleto novo, que ainda não está completamente rígido. Cara, isso aqui é um processo incrível. Porque veja só, vamos lá. O bichinho tá ali com o seu exoesqueleto. Ele não consegue crescer. Porque o troço é duro. Não dá, não cresce, certo? Aí ele tá ali se alimentando, lá. Aí chega um certo momento que, olha só, eu preciso trocar esse negócio aqui porque eu não posso mais crescer. Eu preciso, né? A vida continua, né, companheiro? Aí ele vai lá e vai realizar o seu processo de ecdise. Ele vai sintetizar um novo exoesqueleto quitinoso por baixo do velho, vai sintetizando. Quando ele estiver prontinho, ele vai lá, ele tem um plano de corte onde abre esse exoesqueleto dele e ele sai deixando esse exoesqueleto antigo que é chamado de exúvia, né? Existem alguns locais que, numa determinada época do ano, você encontra várias exúvias de cigarra grudadas em árvore, no chão. Quando eu morei em Brasília, tinha uma época do ano que tinha um monte. Lá no Parque Olhos d'Água, onde eu ia dar umas corridinhas lá, tinha um monte disso daí, tá? Então, parece que é uma coisa meio sincronizada das cigarras numa determinada época do ano. E aí, qual é o lance? Quando o animal sai deixando esse exoesqueleto antigo, o seu exoesqueleto novo ainda está molengo. Está meio frágil. Então, esse é um momento de perigo para esse animal, porque ele está mais exposto, ele está menos resistente. Então, um predador vai mais facilmente conseguir abocanhar esse animal. Por isso que no pós-ecdise, é normal que esses animais fiquem meio escondidos ali, ressabiados. Enquanto esse exoesqueleto está, então, endurecendo, o animal fica ali na dele tranquilo. Só que qual é o grande lance? Esse exoesqueleto novo, ele vai ter meio que uma folguinha. Ele não é justinho. Então, essa folguinha vai permitir que os tecidos do animal, os tecidos corporais, cresçam à medida que ele vai se alimentando e tal. Então, cresçam e ocupem todo o seu espaço disponível. Então, o crescimento de um artrópode, ele é feito em escadinha. Tem um período que ele não cresce, aí tem um período de muda que ele cresce, depois ele fica estável e por aí vai, do jeito que vocês já estão vendo aqui na figura aqui atrás, né? Que é esse gráfico aqui, ó. Tempo, tamanho. Então, o tamanho do animal, né, ao contrário, por exemplo, de um mamífero que cresce de uma forma mais ou menos constante até que ele não atinge o tamanho máximo, o artrópode ele cresce dessa forma. Então, a gente tem um episódio de ecdise, ele cresce, aí mantém o seu tamanho. Aí tem uma nova ecdise, ele cresce, mantém seu tamanho. Por aí vai, tá? É dessa maneira que vai acontecer o crescimento desse animal, tá? Então, isso é muito importante que você entenda, beleza? Dentro dos artrópodes, nós vamos ter o grupo dos insetos, que é o grupo mais diverso, para você ver, né? Abelhas, besouros como a joaninha, assim, a joaninha é um besouro, né? Borboletas, gafanhotos, mosquitos, moscas,
piolho. Então, é um monte de bicho aqui dentro do grupo dos insetos. A aranha não é inseto, já digo logo de cara, se você pensou em aranha enquanto eu estava aqui citando alguns exemplos. A aranha é aracnídeo, tá bom? Então, os insetos vão apresentar o quê? 3 pares de patas. A aranha tem quanto? 4, né? Então, não é um inseto, beleza? 3 pares de patas, 1 par de antenas, cabeça, tórax e abdômen. Então, são 3 tagmas. Cabeça aqui, ó, tórax e abdômen, certo? Cabeça, tórax e abdômen. Tem olhos compostos, que na verdade são cada olho é feito por vários olhinhos, né? Vários olhinhos. Então, aí uma capacidade visual extremamente grande. Não é à toa que é difícil pra caramba de você pegar uma mosca, né? Porque a bichinha, ela enxerga pra caramba e os reflexos são bem rápidos. Apresentam asas em algum momento da vida deles, normalmente vão apresentar asas. São animais adaptados à vida terrestre. Então, são um grupo de artrópodes terrestres. Consequentemente, a forma de respiração deles é adaptada à respiração do ar, né? Eles obtêm o oxigênio a partir do ar atmosférico. O sistema de respiração traqueal, olha aqui para mim, são tubos, canais, chamados traqueias, que estão dispostos ali ao longo do corpo do inseto, por onde o ar entra, levando o oxigênio diretamente para os tecidos desse animal, onde vai acontecer lá a difusão e também captando o gás carbônico para que ele saia para o ambiente. Então, a respiração traqueal extremamente adaptada à vida terrestre. E uma característica que também é incrível dos insetos é que muitos deles realizam uma metamorfose completa no seu desenvolvimento ali durante a sua vida, como a gente está vendo aqui nessa borboleta. Então, os insetos que têm essa metamorfose completa, eles vão apresentar o seu estágio de ovo, que não está apresentado aqui. Depois, eles vão ter um estágio de larva, né? O estágio de pupa e o indivíduo adulto capaz de se reproduzir, né? Então, do ovo eclode uma larva, a larva vai se desenvolver, vai se alimentar, até que ela vai empupar e vai, então, sofrer a sua metamorfose final, gerando um indivíduo adulto que é totalmente diferente do indivíduo larval. Qual é a grande importância evolutiva desse tipo de desenvolvimento, que é um desenvolvimento indireto, né? Que passa por uma fase de larva, de pupa, enfim, até chegar ao adulto. Então, esse desenvolvimento indireto, a grande vantagem evolutiva é que as larvas não competem com os adultos. Então, isso diminui a competição intraespecífica desses organismos, porque as larvas vão ter uma alimentação diferente, um habitat diferente dos adultos. Isso aqui, com certeza, teve grande papel, teve grande influência na grande diversificação dos insetos no nosso planeta. Beleza? Essa metamorfose completa. Saindo dos insetos, indo agora para o grupo dos crustáceos. Tá? Nos crustáceos a gente vai ter, então, caranguejos e siris. Esse aqui é o quê? É um caranguejo, né? Não sei, não consigo ver a patinha. O caranguejos e siris. Camarão. E esse cara aqui, ó, que é um crustáceo terrestre, um dos poucos crustáceos terrestres, que é o famoso tatuzinho de jardim. Tatuzinho de jardim. É um crustáceo terrestre. Porque a grande maioria dos crustáceos, eles são marinhos, né? A grande maioria são marinhos. Então, camarão, lagosta, lagostim, caranguejo, siri, um monte de bicho que a gente adora comer, não é verdade? Então, quando você... Aliás, é até uma coisa meio doida, né? Às vezes a gente não para pra pensar nisso, a gente come artrópode.
É o mesmo filo de mosquito, de barata, de lacraia. É o mesmo filo. E a gente está comendo. Beleza? Está comendo. E ninguém fala, que nojo, comeu gafanhoto, que nem tem o pessoal lá na Ásia, né? Mas você está comendo artrópode também. Não é bom? É bom pra caramba. Camarão é bom pra caramba. Quer dizer que eu vou sair comendo barata por aí? Claro que não. Quer dizer que eu vou sair comendo gafanhoto por aí? Óbvio que não. Tá bom? Mas é só pra gente pensar um pouco. Então, a maioria são animais marinhos. Alguns são sésseis. O que isso significa? Que tem uma vida fixa, são fixos ao substrato. Né? Por exemplo, craca. Craca, né? É aquele crustáceozinho que você vê muito preso em casco de navio, pier, até mesmo em alguns outros animais, como, por exemplo, no casco de tartaruga, você encontra craca presa. Em baleia, você encontra craca presa. Então, são crustáceos sésseis, fixos ao substrato. Beleza? Existem microcrustáceos que fazem parte do zooplâncton. Né? Então, são lá os consumidores primários das cadeias alimentares marinhas que vão se alimentar de fitoplâncton e vão servir de alimento para uma série de outros animais desses ecossistemas marinhos. Por exemplo, baleia, né? Baleia se alimenta de crio. Talvez você já tenha ouvido falar disso. O crio é o zooplâncton, que tem microcrustáceos. Tá certo? Eles vão ter 2 pares de antenas e o corpo deles é dividido em cefalotórax e abdômen. Então, veja, cefalotórax é a união da cabeça, né, céfalo, com o tórax. Então, ao contrário dos insetos, que são divididos em cabeça, tórax e abdômen, né, os crustáceos têm 2 tagmas, cefalotórax e abdômen. Seu exoesqueleto é impregnado de sais de cálcio. Então, além da quitina, existem sais de cálcio que vão enrijecer o exoesqueleto dos crustáceos. É por isso que a carapaça lá de um caranguejo, por exemplo, ela é bem mais resistente, bem mais rígida do que a carapaça de um gafanhoto, tá? Por causa dessa impregnação com sais de cálcio, carbonato de cálcio, que fica ali, então, junto com a quitina no exoesqueleto desses animais, tá bom? Como são animais marinhos, animais aquáticos, vão realizar respiração branquial. Então, ao contrário dos insetos que realizam respiração traqueal, eles têm estruturas adaptadas a obter o oxigênio que está dissolvido na água, tá? São as brânquias. Saindo dos crustáceos, nós vamos para os aracnídeos. Aí sim, as aranhas, os escorpiões, né? Os carrapatos, olha só. Então, são aracnídeos, não são insetos, são aracnídeos. Perfeito? São animais terrestres. Alguns podem ser peçonhentos, então existem aranhas e escorpiões peçonhentos, ou seja, são animais que são capazes de inocular peçonha. Ou seja, olha para mim, eles conseguem injetar o veneno num organismo através da sua picada, né? No caso da aranha, ou daquela ferroada do escorpião. Então, eles conseguem injetar o veneno na sua presa. Por isso, eles são considerados animais peçonhentos. A diferença do peçonhento para o venenoso é justamente isso. O venenoso tem veneno, ponto. O peçonhento, ele consegue inocular o veneno. Ele tem estruturas corporais, fisiológicas, morfológicas que conseguem fazer com que ele inocule, injete o veneno na sua presa ou como uma forma de defesa, tá? Alguns são ectoparasitas, como é o caso do carrapato. E ao contrário dos insetos que apresentam 3 pares de patas, eles apresentam 4 pares de patas, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Olha que beleza. Não tem antenas, ao contrário dos insetos e dos crustáceos, não tem antenas. No lugar das antenas, eles vão apresentar quelíceras e pedipalpos. Quelícera, pessoal, é isso aqui, ó. É isso aqui.
essa estrutura aí para capturar alimentos. E os pedipalpos são estruturas sensoriais que teriam ali uma função parecida com a das antenas. O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, assim como o dos crustáceos, né? Então, cefalotórax e abdômen. Lá no abdômen, no caso das aranhas, está a fiandeira, né? É aqui que ela vai liberar o fio da sua teia ali pelo abdômen. E é também no abdômen, no final do abdômen, que está o aguilhão dos escorpiões, estrutura que eles vão usar para a inoculação do seu veneno. E o derradeiro grupo aqui de artrópodes são os miriápodes. Os miriápodes que vão da fofura ao desespero em apenas um slide, né? Porque a gente tem dentro dos miriápodes os diplópodes, que na minha opinião são animais bem fofinhos. Vocês podem discordar, eu não me importo. É esse aqui, o diplópode, é o famoso gongolo ou piolho de cobra. É um nome muito bonito para esse animal também. E, por outro lado, os quilópodes, né? Que, como exemplo, nós temos aqui a famosa lacraia. A famosa lacraia, tá? Diplópodes são animais herbívoros, tá? Pacíficos, que inclusive... É engraçado, né? Desapareceu esses bichos aí. Quando eu era criança, tinha muito... E eu sempre morei aqui no Rio de Janeiro, um local de cimento mesmo, e eu encontrava muito esses animais no próprio cimento, não era em terra, não. Inclusive, eu brincava com eles quando era criança. Pegava, porque ele enrola, né? Quando você cutuca o gongolo, ele se enrola nele mesmo com uma estrutura de defesa. Eu achava aquilo ali o máximo. Eu já tinha o espírito de biólogo desde criança, né? Aí pegava, botava na mão, ficava esperando ele desenrolar, não desenrolava, eu tacava ele para algum lugar, enfim. Mas são animais, então, pacíficos, herbívoros. Já os quilópodes, pelo contrário, são animais carnívoros. Quando você olha para a lacraia, né, o bicho já é meio violento, né? Só de olhar para ele. Olha só essa cara de capeta que o bicho tem, né? Agora, olha o gongolinho, olha que coisa bonitinha, não é verdade? Tá? Então, são os miriápodes. Qual é a diferença morfológica entre eles? Os quilópodes têm um par de apêndices por segmento. Aqui, ó. Um par de patas por segmento, tá? Os diplópodes têm 2 pares de patas por segmento, tá bom? São animais terrestres, têm um par de antenas e o corpo deles é dividido em cabeça e tronco, simples assim, né? Cabeça e tronco, cabeça e tronco.